Tem como confirmar como é que tá o áudio? Está tudo ok? Bom dia a todos, então. Tá tranquilo? Tá Então vamos lá. normal, senhor. Pessoal, hoje eu peguei uma matéria aqui, tá? Que ela cai muito no Enem, cai muito mesmo, tá? E vocês vão ver que ela cai na URGS com um nome diferente, certo? Não é que ela caia com um nome diferente, só não, muitas vezes eles não costumam dizer que é metalinguagem, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que, que seria a metalinguagem? Todo mundo sabe, basicamente, o que é a metalinguagem. O detalhe, quando ela começou a ser estudada, no sentido assim, vamos cobrar na prova agora com o nome, tá? Quando, por exemplo, vocês, o Digão ter trabalhado com vocês já funções da linguagem, certo? Pessoal, funções da linguagem, de certo modo, é a única matéria no Enem que eu tenho que, de certo modo, decorar, tá? Eu sempre digo assim, o Enem é um festival de tudo, certo? Então eu pego qualquer texto mesmo, qualquer autor, quer ele importante ou não importante, então é uma prova assim que versa sobre qualquer coisa, isso é verdade, né? Desde que tenha linguagens ali, tá ok, tá? Mas a gente nota que todos os anos tem pelo menos uma questão de funções da linguagem, certo? Todo ano tem. Então, assim, o que acontece? Às vezes, essa questão diz claramente para nós que ela é uma questão sobre funções da linguagem e quer falar sobre, e às vezes não, às vezes ela vem com outro nome, vai circundando aquilo ali, mas não diz para nós claramente, tá? E o que, que é a metalinguagem, pessoal, tá? Você sabe, né, o que é intertextualidade, é trabalhar textos, né, conversa entre textos, mas a metalinguagem é quando um texto ele quer falar sobre o próprio texto. Tá? Por exemplo, quando um pintor faz um autorretrato, ali basicamente a gente está vendo, né, uma metalinguagem, certo? Quem já leu aqui, por exemplo, o Sermão da Sexagésima do Padre Antônio Vieira, como é que tu resume aquele sermão? É um sermão em que o Padre Antônio Vieira, tá? Ele dá uma aula de como se escreve um sermão. Então, o que a gente diz é um sermão cujo conteúdo é o próprio sermão, é um sermão sobre o sermão. Alguns vão dizer que ele é um meta-sermão, tá? Tá lá colocada a função, então, da metalinguagem nele, certo? Então, quando todo o teu código se volta para o próprio código, a gente costuma dizer que isso é a metalinguagem, certo? Então, por exemplo, uma música falando da própria música. Vamos pegar aqui samba de uma nota só. Poema falando sobre o próprio poema. Bom, pessoal, aí vocês vão pegar todos, basicamente todos os autores da língua portuguesa, eles acabaram falando sobre, tá? Se vocês pegarem até na própria lista das leituras obrigatórias, tem um poema lá chamado Ser Poeta, da Florbela Espanca. Ele é extremamente metapoético, ou seja, é poesia sobre a própria poesia. Para ela, qual é a concepção de ser poeta ali? Se vocês pegarem a Adélia Prado, ela está ali conversando a todo momento, falando sobre isso aí. Claro que muitas vezes a URGS botou propriamente na última prova agora um poema metapoético, né, sobre exatamente a questão da Adélia Prado. Então a Adélia Prado vai derramando essa questão em alguns poemas, não que todos ela sempre faça de metapoesia, mas em vários momentos ela vai colocando ali o conceito dela sobre metapoesia, o que ela pensa sobre poesia. Então as canções têm, os poemas têm, artes plásticas têm, sermão tem. Pessoal, vocês vão encontrar em tudo quanto é lugar, tá? Aliás, vou deixar até aqui para vocês uma dica, tá? É uma esquetezinha do Porta dos Fundos. Vocês ainda acompanham o Porta dos Fundos, né? Ele teve aquele boom, assim, né? É muito bom, realmente, tudo muito bem feito, assim, né? Mas o Porta dos Fundos, eu vou botar aqui, tá, pessoal? Chama-se Corte de Gastos, tá? Procurem aqui. Ele é simplesmente, assim, uma beleza para vocês entenderem o que é metalinguagem, tá? É aquela esquetezinha, né, que tem dois ali conversando e eles vão dizer, olha, o que dá para cortar de custos, digamos assim, né? Corte os custos ali, os gastos para diminuir. Ah, de repente a gente tira, sei lá, roteirista, não precisa. Aí no diálogo a gente nota, né, que precisa de um roteirista, figurino, iluminação, que mais? A questão do áudio, questão do som, aquela questão toda, né, que a gente vê. E aí vai tirando tudo e vai ficando aquele vídeo assim bem caseirão, mas bem caseiro mesmo, em que a gente vai notando a importância de todos os elementos ali dentro. Então, o que, que é esta sketch aqui, essa do Porta dos Fundos? É a arte pela própria arte, ou seja, ele está começando a contar de como é que é feito esse panorama, uma crônica, falando de uma crônica,
Então, pessoal, isso é muito comum. Em determinados momentos, vocês sabem que isso acontece numa entrevista, tá? Então, sei lá, eu chamo, por exemplo, um ator, uma atriz, um escritor e pergunto assim, e qual é que é o teu momento de inspiração? Como é que tu faz a coisa nascer? E lá vai ele e explica, de certo modo ele está fazendo o que? Essa metalinguagem, está explicando a arte pela própria arte, tá? Então isso é importante vocês saberem, certo? Agora a gente vai ver como é que isso se dá exatamente nesses poemas, nesses... A maioria, pessoal, vocês vão ver, né? É poesia que cai, tá? Então vou passar aqui a metalinguagem. Vocês viram também, né, que agora a URGS anunciou, né, essa diminuição aí, pessoal, tá? Eu acredito, tá? Eu acredito que não devem ser de jeito nenhum 15 questões sobre leituras obrigatórias, tá? Eu acho que de jeito nenhum. Seria uma injustiça com toda aquela questão envolvendo, né, o que a gente chama de, de estudo, né? Quer falar que alguém quer? Eu ia te perguntar isso, Soro, que tu achava como Eu, seria, já que vão ser 15 eu acho questões. assim, ó, a exemplo do que acontece, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, língua portuguesa. Às vezes tem duas questões sobre sinônimos. Pô, tu pode tirar uma, né? Às vezes tem duas sobre crase, tira uma, né? Vem, sei lá, 6, 7 interpretação, tira duas, e aí tu vai ter que cortar 10, certo? E eu acho que o mais coerente, o cortar seria o repeteco. Então, por exemplo, tem obras que vocês sabem que estão estreando na prova da URGS. Eu pensei, inclusive, que a URGS ia fazer que nem lá fez foi a Federal de Santa Catarina, ou foi a FUVEST, de 12 obras lá, cortaram 4. Então eles disseram, ó, vamos cortar o número de leituras. Mas isso eles fizeram organizado lá no começo, tá? A URGS é essa coisa assim que a gente não tá entendendo, né? A coisa sempre foi bem organizada e agora assim ficou uma... A gente fica tá na mão da dependência, assim, que agora começaram a dizer um pouquinho, agora que eu estou dizendo para vocês, a gente já está indo para 2021. E aí, como não teve esse corte de leituras obrigatórias, nada, eu acredito assim, ó, como sempre as questões que estreavam na lista de leituras obrigatórias, tá? Havia o que? Havia 3 questões muitas vezes, tá? 3 questões muitas vezes, e por que não deixar uma só? Então ali eu já corto. Até porque, se vocês estão acompanhando esses movimentos últimos, dos últimos vestibulares da URGS, ela recebeu muita crítica de ter muita questão de leitura obrigatória. E até nós, professores, pô, pessoal, olha só, eu passei 4 anos da minha vida, tá, num curso de letras, fiz especialização, cadeiras do mestrado, fiz especialista em revisão de textos, eu desde os meus 12 anos eu leio gigantescamente, estou sofrendo agora, principalmente com os olhos agora, né, fui lá ver a última vez agora 5 de miopia, então assim, ó, não é pegar toda a trajetória da literatura e reduzir a 12 livros. Aí todo mundo, só um pouquinho, URGS, né? Aí um professor pode se formar hoje sabendo 12 leituras obrigatórias, ler aqueles 12 e está apto a dar aula. E cadê o resto todo, digamos, né? E vocês viram que teve um movimento muito forte, e aí a URGS começou a diminuir. Pô, o pessoal chegou a ter 23 questões de leitura obrigatória, 23. E agora, no último, agora teve 17, e começou esse movimento de diminuir para inserir mais questões sobre a matéria em si. Então, o que, que eu penso? Eu acho que deve ter 10, 11 ou 12, tá? Porque, assim, ó, de novo, eu não preciso contemplar uma obra com uma questão inteira. Vocês estão lembrados? Eu posso usar aquele recurso da intertextualidade, pegar um trecho de uma obra com um trecho de outra obra, fazer eles conversarem ali, pegar até propriamente um poema da Flor Bela com um poema da Adélia, fazer uma conversa ou um contraponto, que vocês sabem, tem muita coisa diferente ali acontecendo, e eu acredito que sim, que vai ter questões da matéria em si, até porque nos últimos anos tem questão de movimento literário caindo sempre, questões de crônica caindo, questões de crítica literária, questões de compreensão, tá, de um texto. Então, eu não acredito que seja todas de leitura obrigatória. Não seria justo também com o aluno, tá? Eu acho, pelo menos, não seria justo. Adiar o Enem, pois é, né? Que devem estar discutindo isso, eles devem estar discutindo. Porque, pessoal, quem estudou, tá? Só isso que eu digo para vocês. Quem estudou esse ano, mas eu digo para vocês, estudou, né? Não no sentido de ter estudado muito, mas estudou, não parou, tá? Começou, continuou. Pessoal, tenho amigos meus, professores aí do colégio, que, tipo,
Ah, eu quero fazer alguma coisa que eu não estou dando aula quase todo ano. Imagina o que que foi a escola pública esse ano, tá? Foi um terror. Então, assim, ó, mas não seria uma coisa também de, sabe, de 2 meses tu dar conta do recado. Foi um ano que o governo não soube lidar com isso aí. Infelizmente, não soube lidar com isso aí e bastava ter um pouquinho de inteligência, um pouquinho só, para fazer um setor em que os professores gravassem a aula, fizessem um rodízio de alunos, alguma coisa nesse sentido, né? Eu sei que a escola pública ela saiu perdendo gigantescamente esse ano. E quem teve um pouquinho, e eu vou dizer para vocês, pessoal, não é um pouquinho de dinheiro, é um pouquinho de internet. Sabe que tem 500 mil lugares em que tu pode estudar de graça pelo YouTube, tá? Agora, o ensino público, para quem estudou, está numa extrema vantagem. Então, eu não duvido que não estejam discutindo sobre isso. Mas eu também não vejo assim uma possibilidade de, em 3 meses, como se fosse uma varinha mágica, tudo a saber para quem teve todo o ano deficitário. Então, foi um problemão realmente, tá? Mas, de novo, vão ter vagas nas universidades, elas precisam ser preenchidas, e eu acho que esse ano quem estudou, esse vai ter o seu prêmio, tá? Agora, claro, não vai ser tão justo, e já que deveria ser um exame nacional do ensino médio, né, para aferir o que estava acontecendo, isso aí pode até, sei lá pelas tantas, assim, né, uh, como é que eu posso dizer para vocês, manipular o que foi o ensino médio. Porque se tu não teve aula e ainda sai um resultado bom, imagina só. Não sei se você sabe, né, mas o Exame Nacional do Ensino Médio, porque eu acompanhei isso desde 98, o Exame Nacional do Ensino Médio, as escolas pediam para boicotar. Tinha colégio que não fazia, tá? Então, assim, eram só 63 questões e uma redação, pediam para não fazer de jeito nenhum, porque isso servia para aferir, né? Como é que está aquela escola? Como é que está o colégio tal? O colégio tal foi mal. E aí, claro, né, que chegava muito em cima do professor, do corpo de professores ali. Depois começou a ganhar corpo, começou a valer entrada em universidade, virou um vestibular, por mais que eles digam, né, não, é um exame nacional, é um vestibular, a gente sabe disso. A gente, os cursinhos vendem como preparatório para o Enem, vendem para uma coisa séria, né? Agora, esse ano, não sei se que vai mascarar se fizer um exame nacional do ensino médio e as notas estiverem lá em cima, pessoal, eu não sei o que vai acontecer, porque o ensino público está parado, tá terrível. Falei com amigos meus que têm filhos em escola pública e eles fazendo de tudo em casa para conseguir dar esse ensino. O que eles estão fazendo? Estão conseguindo essa poder de ter uma internet e descobrindo canais que deem, enfim, né, essa questão toda. E aí, como é que tá, Luísa? Tá parado? Tá mal? Como é que tá? Porque eu não sei de todas também, né? Eu não sei se isso foi geral, mas eu sei que a grande maioria, né? E digo para vocês, inclusive algumas escolas particulares também viveram de trabalhos, tá? E aí, então, pô, você sabe, né, que não vai nem poder rodar, ninguém pode rodar esse ano. Não tem, as escolas vão meio que mascarar a coisa, mas não pode rodar. Não pode rodar. Não tem como rodar. É até injusto rodar. Não tem nem por que rodar, essa é a verdade, mas quem não teve acesso a nada ficou assim boiando, né? Boiando. E vocês sabem, pessoal, né? A escola, ela, assim, a gente aprende 500 mil coisas. A gente pode até dizer assim, eu não tive, a minha matemática não foi tão boa no colégio, meu português não foi tão bom, eu aprendi mais em cursinho, aprendi mais não sei o quê, numa aula particular. Mas escola também tem outras utilidades, né? A gente também é um conjunto de habilidades que a gente vai reconhecendo ali, e às vezes a gente pode não gostar do professor, a gente pode não gostar da matéria, enfim, a gente pode estar viajando com outras coisas, porque colégio envolve 500 mil coisas também, às vezes é namorico, às vezes é o esporte, mas a escola, eu sempre digo, né, é a coisa mais maravilhosa desse mundo aí, né, é ali que a gente aprende a viver, mas infelizmente esse ano a escola pública, né, rateou demais. Sabe, não ter uma cabeça pensante para organizar a coisa, fazer, sei lá, 500 mil coisas. A gente já está em dezembro, né? A coisa aconteceu 17 de março.
Eu sei que se eu não tivesse começado a fazer cursinho, eu não teria nenhuma chance de passar no Enem. Porque eu lembro que a primeira redação que eu fiz, no conceito, eu só sabia chorar, porque eu tirei 250, 300, vê se pode, numa redação. E eu não tinha noção de nenhuma matéria, nada do que eu aprendi no colégio. Esse ano eu não tive professor de química nem de física, então tu pensa, não tem. E outra, eu tenho 40 colegas no terceiro ano e só eu vou fazer o Enem. Eu e mais um. E eu sei que ele estudou, que eu sempre fui colega dele. Mas assim, o resto ninguém vai fazer, ninguém tá tudo parado. É. E, enfim, né, isso denotou mesmo assim no Brasil, e isso poderia ser até tema de redação, né, isso denotou bem que quem tem um pouco de poder aquisitivo tem acesso gigantesco. Quem não tem, infelizmente, né, o governo fracassou de novo, né, com essa questão escolar. Não teve, sabe, nem, é impressionante o que aconteceu, assim, impressionante. Eu falei com professores, vamos fazer uma live sobre isso, vamos que eu estou enferrujado já, faz 7 meses que eu não dou aula, 8 meses. Então, vocês imaginem só como é que ficou. E aí, então, pessoal, é o seguinte, né, vocês aí, que têm acesso, e que têm principalmente internet, vocês sabem disso, né, sempre que puder, vão atrás, tem 500 mil locais aí para conseguir conhecimento, para conseguir isso, para conseguir aquilo. Enfim, né, hoje em dia a gente, infelizmente, está impedido, né, de fazer. Hoje tem até uma formatura no Colégio João Paulo lá, que eu vou, mas eu vou rapidamente, assim, toda aquela questão de distanciamento, pouquíssimas pessoas, né, enfim, e a gente sabe que ninguém está saindo, basicamente, tá ruim, né, tá ruim. Não, exatamente. O online, ele vai servir no futuro como uma ferramenta. Isso eu falei, né? Vai servir como uma ferramenta. Nada impede, por exemplo, né, de tu oferecer depois, sei lá, uma, à tarde, 2 horas de resolução de questão online. Pô, isso aí é bacana depois, né? Não, o online, ele veio sim para, de certo modo, né, trazer uma nova ferramenta, tá? Agora, o presencial, a vida, né? A vida realmente, vocês sabem que essa não tem como substituir. Então tá. Não, só para ter uma ideia, né? O pessoal do conceito, a turma extensiva, eu só dei, acho que uma aula ou duas pro MED. E depois eu não dei mais aula. A turma do conceito, imagina sair alguém na rua, eu nem vou saber quem é e tudo mais, porque eu não conheci. Essa é a verdade. De máscara ainda pior, né? Então tá, pessoal, vou passando aqui algumas questões, tá? Vocês vão ver como é que se fundamentou isso aqui, tá? Aqui eu vou passar agora um detalhezinho aqui, ó. Sobre a metalinguagem, nós podemos afirmar, tá? Isso aqui é uma questão bem assim de funções da linguagem. Quando a preocupação do emissor está voltada para o próprio código, ou seja, para a própria linguagem. Temos então o que chamamos de função metalinguística, certo? Essa aqui é aquela só assim para dizer uma definição. Quando se volta para o próprio código, tá? Então eu quero explicar. Por exemplo, se eu estiver aqui falando para você sobre a minha aula, pessoal, hoje eu quero dar uma aula assim, assim, assado, olha, assim, assim, assado, eu estou dando uma meta-aula, a aula sobre a própria aula. Agora, vocês têm que entender um detalhe, tá? Metalinguagem é o nome. Metalinguagem é o nome. Agora, se for uma poesia, eles podem chamar de metapoesia, não tem problema. Se for um romance, meta-romance. Se for uma crítica, metacrítica. Se for um filme, metafilme. Se for o Porta dos Fundos, eu não sei como é que se chama, eu acho que eles chamam de sketch, tá? Eu acho que o nome técnico para aquilo ali é sketch, né? Uma meta-sketch. Então, é só acoplar a palavra meta, tá? Com aquilo ali. Sermão, meta-sermão. Muito bem. Então aqui, ó, olha só, leia o poema abaixo intitulado Catar Feijão. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Catar Feijão, do João Cabral de Melo Neto. O que ele fez? Ele pegou a questão toda de catar feijão, pessoal, tá? E ele vai tentar trabalhar isso dentro da poesia, certo? Então ele vai
comparar catar feijão, o ato de catar feijão, que vocês, não sei se passaram por essa atividade de catar feijão, ou já viram a mãe catando feijão, porque hoje o feijão ele vem pré-selecionado, vocês sabem disso, né? Mudou muito, tá? Mas quem já viu cenas clássicas, assim, até um filme chamado Eles Não Usam Black Tie, que o final não tá no livro, basicamente, né? Mas tá no filme ali, muito bonito, ele selecionando, né, o feijão e tudo mais, para tirar as pedrinhas, o feijão quebrado, as impurezas, né? Então, repare, catar feijão se limita com escrever. Catar feijão é muito próximo a escrever. Então, imagina, né? Eu chego para vocês e faço aquelas comparações, né, bem loucas, assim, ó. Tomar Coca-Cola é igual a ver celular, sabe? Aí, no primeiro momento, eu assim, tá, mas eu não entendi o que é isso, né? Aí, agora, o João Cabral, ele fazia muito dessas comparações insólitas, que no primeiro momento diz assim, porra, mas não tem nada a ver, e depois ele vai querer fazer uma questão de assimilação, tá? Jogam-se os grãos na água do alguidar, ou seja, pegam-se os grãos de feijão e tu joga na panela na água. E assim como na poesia, tu pega as palavras e joga na folha do papel. E depois joga-se fora o que boiar. Bom, aí a gente está com uma situação que a gente sabe, se a gente jogar palavras na folha do papel, como assim as palavras vão boiar? Isso é uma coisa figurada, isso é uma coisa conotativa. Agora, eu sei que sim, que se eu pegar o feijão, colocar na panela com água, o que não for ali vai subir, vai boiar, e aí eu tiro, tá? E o que ele está dizendo? Certo, toda palavra boiará no papel. Ele vai dizer, basicamente toda palavra é pedra, né? Água congelada por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, oco, palha e eco. Ou seja, tirar as impurezas também, né? Aí na parte 2 ele diz assim, ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, um grão capaz de quebrar dente. Repara o que está dizendo, né? Mesmo que tu colocou lá o feijão dentro da panela do alguidar ali na água, muito bem, o que não é feijão está subindo, aí tu tira fora. Mas vá que tu tenha pensado que tu limpou todo o feijão, agora é só feijão puro. Aí o que diz qual é o risco que cabe ali é que entre os feijões possa ter embaixo uma pedrinha, e essa pedrinha não veio à tona, não molhou, tá? E uma pedrinha negativa no feijão, uma pedra dura capaz até de quebrar dente. Então repare, essa pedra no feijão que ficou é certo, não. Agora, ao contrário, não quanto ao catar palavras. Porque se vocês acharem, vocês estão escrevendo ou vocês estão lendo, e se vocês acharem uma palavra pedra, a palavra pedra dá à frase o seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante e flutual, a sua atenção isca como um risco. Então, está querendo dizer o seguinte, né? Olha, se vocês acharem uma pedra dentro de um texto, essa pedra dentro do texto, tá? Ela é positiva. No feijão é negativa, mas dentro da palavra ela é positiva. Por quê? Porque essa palavra pedra, ela vai parar a tua leitura, vai fazer com que tu pense na coisa, que tu reflita sobre o texto. Ele está dizendo assim, olha, não vai ser aquela leitura tipo, eu tô lendo Paulo Coelho. Eu leio do início ao fim e tá ok, tá? Não tem nenhuma palavra pedra ali e tudo mais. Agora tu vai ler um Machado de Assis, tu vai ler esses autores que fazem tu pensar na coisa mesmo, né? Tu vai ver que tem muitas palavras pedra ali. Então qual é o detalhe, né? É um poema que ele fala sobre a própria poesia e está dizendo, comparando com catar feijão e escrever poesia. Só que o feijão, o que acontece? O feijão, se tiver uma pedra, é negativo. Na frase, se tiver uma pedra, é positivo. O poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Ok, nesse texto, qual é a função de linguagem que o autor predominantemente utiliza? É a metalinguagem, é falar sobre o próprio texto, tá? Falar sobre o próprio texto. Pessoal, não se esqueçam, no Enem, vocês vão ter que estudar de novo funções da linguagem. Sempre tem uma questão, sempre. E eu, como eu digo, é a única que a gente tem que decorar. É a única que é uma matéria, olha só, tá aqui a matéria, tem 6 funções, a gente tem que estudar as 6 funções, o que elas têm ali e tudo mais, né? Ok, a gente está vendo uma em específico, porque essa em específico às vezes não vem certinho assim com o nome metalinguagem, tá? Não vem com esse nome. Muito bem. Aqui repare agora, ó, o que fez a URGS. A URGS botou, leia o poema abaixo, intitulado A um Poeta, de Olavo Bilac. Ou seja, é como se o Olavo Bilac estivesse escrevendo o poema para
um outro poeta, de um poeta para um outro poeta. E ele vai nos dizer como é que ele acha, ele pensa que deve ser escrita uma poesia, tá? Repare, longe do estéreo turbilhão da rua, ou seja, longe do barulho da rua, que é um barulho estéreo que não produz, que só chateia, que não nos concentra, longe do turbilhão da rua, Beneditino escreve, ou seja, como se fosse o poeta um monge beneditino que está ali enclausurado no silêncio, ele está escrevendo. No aconchego do claustro, claustro, lembrem, né? Como se fosse um lugar fechado, por isso vem a claustrofobia, ó. Na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, tá? Vamos supor aqui, né? Aqui, se eu trocasse o tema para assim, leia o soneto abaixo, intitulado a um aluno, a um estudante, né? Ou seja, longe do barulho, no aconchego do teu quarto, na paciência e no sossego, tu tá ali trabalhando, teimando, limando, sofrendo e suando em cima da coisa. Ele tá fazendo isso para escrever um poema, tá? Tá, mas depois que eu trabalhei, teimei, limei, sofri, suei, o que ele tá querendo dizer? Que na forma se disfarça o emprego do esforço. Eu não preciso mostrar todo esse suor, eu mostro apenas o resultado final. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria como um templo grego. E o templo grego sendo sinal de perfeição, até porque você sabe que os parnasianos, eles eram, né, esses com paquera ao clássico, com paquera ao culto grego. Então, olha só, não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Não sei se vocês já perceberam, né? Tem muito, eu gosto, né? Eu não sei se alguém aqui gosta. Tem muito no Discovery Channel ali, aqueles programas sobre oficina de carro. Tem um que eu gosto muito, que é Dupla do Barulho. E eles mostram tudo. Eles mostram comprando o carro usado. Eles mostram todo o trabalho de remendar, fazer, acontecer, trocar motor, 500 mil coisas ali. E depois eles mostram o resultado final, que é aquele carro que ficou. O que é isso, pessoal? Aquele programa ali nada mais é do que um programa de metalinguagem. Vocês já viram esses de reforma de casa também? Né? Eu acho que é o Irmãos à Obra. Aquele também é. Tu tá ali mostrando tudo, tu não tá simplesmente mostrando o final. Tá? Ó, a casa era assim, virou. Tu tá mostrando tudo o que está acontecendo e toda aquela transformação. Esses bastidores, isso aí é a metalinguagem. Só que aqui, o eu lírico do poema está dizendo o seguinte: eu não quero mostrar eu comprando o carro velho, todo o processo de reconstrução e o carro novo que ficou. Eu quero mostrar apenas o carro novo. Eu não quero mostrar o suplício, né, os problemas todos do mestre que fez, tá? E natural o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício, ou seja, não preciso mostrar tudo que um edifício, olha só quantos andames, quantos carrinhos de cimento foram, não, eu quero mostrar a imagem final. Porque a beleza, a gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, e a força e a graça na simplicidade. Muito bem. É correto afirmar que, em A um Poeta, o autor sugere ao poeta evitar que a obra demonstre o esforço que foi empregado na sua elaboração. E é uma verdade, né? O eu lírico está dizendo, olha, não se mostre o suplício do mestre na fábrica, né? Abandonar os apelos do mundo para dedicar-se a atividades manuais, não diz isso. Evitar que a obra esconda haver sido planejada como um edifício, não é isso, o edifício é apenas um parâmetro de comparação, assim como o templo grego. Abandonar o movimento da rua para dedicar-se ao ócio, que deflagra a inspiração. Não é ócio, você sabe o que é o ócio, né? O ócio é a típica vagabundagem, aquele momento que a gente não faz nada, muito pelo contrário, o poema está dizendo ali que tu tem que trabalhar, suar, suar, suar. Isso é trabalho, isso é o contrário de ócio. Evitar que o esforço excessivo torne a obra sóbria a ponto de parecer um tempo grego, também não é isso que diz. Ali, está querendo sugerir que tu tem que evitar que a obra demonstre o esforço que foi empregado na sua elaboração. Pessoal, aqui é um dos poemas mais conhecidos da história da literatura em língua portuguesa, tá? O Isto, que é do Fernando Pessoa. Então, reparem, ele vai falar como é que é a confecção dele de poema, tá? Eu acho que vocês conhecem esse poema aqui, tá? Repare o que ele está dizendo. Dizem, e aí vocês têm um sujeito indeterminado, né? A gente não sabe quem falou, tá? Mas ele está dizendo, dizem que finjo ou minto
tudo que eu escrevo. Não. Ele está rechaçando isso aí. Eu não finjo e nem minto tudo que eu escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Pessoal, entendam agora, né? Se vocês lembrarem de toda a história da literatura brasileira, vamos pegar lá principalmente os românticos. O que os românticos dizem? Ó, a poesia tem que nascer aqui da alma, do sentimento. Então, tudo que eu sinto, eu coloco no poema. Vamos pensar assim, Florbela Espanca, tudo que eu sinto, eu coloco no poema. Vamos pensar Mário Quintana, Manuel Bandeira, o próprio Drummond, Adélia Prado. Pense os grandes compositores, tudo que eles sentem, eles colocam para fora, tá? Só o que está dizendo o eu lírico ali do Fernando Pessoa? Está dizendo que não. Ele não pensa com sentimento, tá? Isso aqui não tem nada a ver, o sentimento não vai influenciar a obra dele. Ele pensa com a razão. Ele pensa com a razão. Não usa o coração. Tudo o que sonho ou passo, olha só, tudo que tu sonha, são teus sentimentos também, né? Ou tudo aquilo pelo qual tu passa, que são tuas emoções, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Então, tudo que acontece comigo aqui dentro, no coração mesmo, o que ele faz? Ele coloca lá em cima no terraço, porque eu não vou usar. É como se tu abrisse a porta de um quarto, largasse tudo lá dentro, fechasse. Isso não me interessa. Eu penso aqui, ó, com a cabeça, com a razão, tá? Por isso escrevo em meio daquilo que não está ao pé. Porque se eu não uso aquilo que está ao pé, próximo de mim, né? Livre do meu enleio, sério do que não lê. Sentir, sinta quem lê. Então aqui, pessoal, olha só. O começo e o finalzinho é importante, tá? Porque diz assim, ó, dizem que finjo ou minto tudo que eu escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, eu não uso o coração. E se a gente estiver lendo um poema dele e gostar, o que ele está dizendo para nós? Sentir, sinta quem lê. O leitor que sinta. Lembra que ele sempre vem com aquelas teorias, né? De que o poeta escreve, mas ele escreveu, o leitor que faça agora bom proveito. É como tem aquela teoria dizendo, né, que depois que a gente escreve não é mais nosso, vira domínio público, é do mundo. A arte vira do mundo, certo? Tu interpreta do jeito que tu quiser. Tanto é verdade que você sabe, né, quantas músicas ali do Chico Buarque tu pergunta para ele que ele vai dizer, bah, pessoal, eu não fiz por isso. Bah, eu não fiz por isso. Foi por outra coisa. Ah, mas tem tudo a ver com isso. Pois é, essa é uma leitura, mas eu fiz para isso. Mas não tem problema nenhum. Então, a todo momento, aquela teoria, tá? Muito bem, então o que faz o eu lírico aqui? Separa sentimentos da poesia, tá? Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer poético, ali, pessoal, fazer poético, metalinguagem, não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande finalidade da sua vida. Poeta da geração Orfeu, da revista Orfeu, né, que trouxe modernismo lá para Portugal, assumiu uma atitude irreverente. Com base no texto e na temática do poema Isto, conclui-se que o autor revela seu conflito emotivo, não porque está dizendo não usa o coração, em relação ao processo de escritura do texto, não. Considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais. Ele não diz isso, apesar de dizer, né, que trabalha a questão ali de não usar o coração, ou seja, mais a razão, ele não está colocando ali o tema, tá, fundamental, fatos sociais. Associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta? Não, porque o estado de alma do poeta, aquilo que está de dentro, o sentimento, ele está dizendo que não vai usar. Apresenta a concepção do romantismo quanto à expressão da voz do poeta. Bom, aí vocês vão lembrar qual é a expressão do romantismo, já diz o título, né? Sentimento. Não, mas ele não usa sentimentos. Separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. Ele faz essa separação aqui, tá? Não uso o coração. Simplesmente eu uso a imaginação. Não tem problema nenhum, né, pessoal? Vocês sabem disso, tá? Hoje em dia, vamos supor aí, né? Eu vou escrever eu quero escrever um romance, eu vou fazer uma pessoa assim, sei lá, hiper apaixonada, e eu pergunto assim para você, tá, e tu era assim? Não, não tem nada a ver, mas eu tinha uma colega que era assim, tudo mais, ok, não tem problema nenhum, tu pode escrever coisas que podem ser biográficas ou não, inspiradas em outras pessoas. A arte é livre, pessoal, certo? A arte é livre.
O Fernando Pessoa está nos dizendo qual é o procedimento dele ali. Poética, de Manuel Bandeira, é quase o manifesto do movimento modernista brasileiro de 22. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Bom, repare, né, pessoal, a gente já passou pelo Manuel Bandeira, um dos que mais cai no Enem, disparado, tá? É aquele poeta que foi parnasiano e simbolista. Depois ele passa por uma transição para o modernismo e vai ser um grande carro-chefe modernista. Ele não foi para a Semana de Arte Moderna, estava meio adoentado e não queria fazer muita briga também com os caras das antigas, que eram os parnasianos simbolistas, da qual ele fazia parte. Mas esse poema dele aqui é bem moderno, tá? Olha o que diz. Estou farto. Você sabe muito bem o que é farto, né? Eu estou de saco cheio, não quero mais saber disso aqui. Estou farto do lirismo comedido. Pessoal, o que é lirismo comedido? O que é lirismo comedido? É aquele lirismo, aquela poesia pé no freio. É aquela poesia que eu tenho que medir as coisas. Algo que não vai acontecer no modernismo. O modernismo, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar qualquer coisa. Só que na época ali, né, dos acadêmicos, tu tem um pé no freio. Então ele está dizendo, ó, estou farto, estou de saco cheio, não quero mais saber de lirismo comedido, de lirismo de poesia bem comportada, de poesia, e agora ele vai exemplificar, poesia funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. O que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está farto, tá? Daquele lirismo, pessoal, que ele usa o exemplo do funcionário público, mas como se fosse dizer o quê? Como se fosse fazer assim, ó, olha só pelo que eu vou trocar. Estou farto da poesia que tem que colocar um soneto, que tem que fazer rima, que tem que fazer metrificação, que tem que colocar rimas ricas, fazer fechamento de ouro, utilizar um português padrão. Estou farto da poesia que para tudo e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Entendam? Se eu paro, estou escrevendo hoje um texto e eu paro para ver se essa palavra existe ou não existe, e se eu estou num livro de literatura, hoje tanto faz, porque vocês podem criar palavras. Quem é escritor tem licença, goza de licença poética. Se vocês estão fazendo redação, ok, é outro papo. Ali vocês não são julgados por arte, tá? Mas o escritor, o poeta, o cronista, o contista, o romancista, não importa, ele goza da licença poética. Só que na época do academicismo, não. Como é que vai botar uma palavra errada? Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, abaixo os acadêmicos, abaixo os antimodernistas, tá? E agora ele vai dizer o que ele quer. Eu quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clausos palhaços de Shakespeare. E o que ele quer? Se ele não quer os puristas, não quero mais saber do lirismo que não seja a libertação. Então eu não quero purismo, não quero academicismo, mas eu quero liberdade. Tá? Isso aqui é quase como um poema, como está dizendo ali, ó. Reparem, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 22. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta A. critica o lirismo louco do movimento modernista? Não, não critica, ele quer isso. Critica todo e qualquer lirismo na literatura? Não, porque não está criticando o lirismo moderno, ele quer o moderno. Propõe um retorno ao lirismo do movimento clássico acadêmico? Não, é isso que ele não quer. Propõe o retorno do movimento romântico? Também não quer, até porque o romantismo foi acadêmico. Propõe a criação de um novo lirismo? Sim, baseado na liberdade, no modernismo. Tá? Então aqui vocês têm um eu lírico dizendo o que ele quer. Aqui a gente já passou por essa questão aqui, pessoal, tá? Quando eu falei sobre crônica. E aqui eu só vou passar rapidamente, né? Era o exercício da crônica, que era exatamente crônica sobre a própria crônica, tá? E aí predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui nas dificuldades de escrever uma crônica por meio de uma crônica, ou seja, uma metacrônica, certo? Então aqui só para dizer para vocês, ó, não fique em cima apenas de poesia. Eles estão dando qualquer tipo, tá? Qualquer tipo de texto aqui, qualquer gênero. Repare um texto do nosso falecido Moacir Scliar, diz o seguinte: do pedacinho de papel
ao livro impresso vai uma longa distância. Pensem vocês aí escrevendo redação, né? Ou seja, daquele rascunho até a versão definitiva vai uma longa distância. Ele está falando isso sobre os contos e os romances e as crônicas que ele escrevia. Então, do começo da fabricação até chegar ao resultado final, uma longa distância. Mas o que o escritor quer mesmo é isto: ver o seu texto em letra de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa. Sabe aquela questão toda, né, de será que o meu texto está bom e tudo mais? Deixa um tempo parado. Lê daqui uma semana, vê se continua, né? Então, o que está dizendo? A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa. Por quê? Porque ela faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda, a cesta de papel como sinônimo de lixo, né? Ou seja, a melhor coisa é tocar fora e não insistir naquele texto. O período de maturação na gaveta ele é necessário, mas não deve se prolongar muito. Textos guardados acabam cheirando mal, disse Sylvia Plath, que com esta frase deu testemunho das dúvidas que atormentam o escritor: publicar ou não publicar, guardar ou jogar fora. E aí reparem que o Moacir Sclia está colocando, né, nessa crônica aqui, ele está botando o escritor e seus desafios. Os desafios do escritor aqui. Mas ele está escrevendo sobre a própria escrita. Aí o que veio, ó, nesse texto, o escritor Moacir Sclia usa imagens para refletir sobre uma etapa da criação literária. A ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está sugerida em qual frase? Pessoal, ó, repare, nem sempre garante bons resultados. Está sugerida na seguinte frase: a gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. O período de maturação na gaveta é necessário. Mas o que o escritor quer mesmo é isso, ver o texto em letra de forma. Ela, a gaveta, faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Então, aqui perguntava para vocês, né? Nem sempre garante bons resultados. Se vocês olharem, tem 4 frases ali que tornam esse processo de maturação, de engavetamento, positivo. É legal, porque vai sair alguma coisa ali positiva. Agora tem um que não, é aquele que eu desisto, não vai surgir nada daquilo ali, não vai garantir um bom resultado, então melhor mesmo é jogar fora. Que é, em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. E cesta de papel, vocês estão vendo, né, pessoal? Cesta de papel como sinônimo de lixeira, tá? Eu não vou mais utilizar, tá? As outras alternativas dão aquela ideia de que sim, né? É bom o texto ficar um tempo parado para ele amadurecer e tudo mais, né? Muito bem. Aqui, sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira. Pessoal, eu só tenho aqui um detalhe que eu quero falar para vocês, tá? Sermão da 60ª, sermões do Padre Antônio Vieira, eles já caíram no Enem. Agora, se aparecer, cuidem, assim como apareceu o hino nacional, tá? Olha, muito tempo eu esperando, pô, será? Será que eles não fazem uma questão com o hino nacional? O hino nacional é tão bom de fazer questão. O hino nacional tem aqueles 2 versos que vieram da canção do Exílio. O hino nacional tem aquela linguagem, né, que tem uns 10 adjetivos assim que a gente não usa no dia a dia. Foi escrito numa época parnasiana por um poeta parnasiano em 1917. Um hino todo que dá para fazer questões envolvendo figuras de linguagem, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, ou seja, as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Tu dá para colocar, foi a questão de 2018, e aí ela veio, né, falando sobre a linguagem formal. E eu tava esperando, né, pô, como é que pode? Eu tava pensando, será que eles não fazem por uma questão de respeito absoluto pelo hino, né, como um símbolo do país? Eu disse, pô, mas dá para fazer sem problema nenhum, né? Até porque os alunos podem conhecer muitas vezes o hino, porque, pessoal, não sei quanto a vocês, né? Eu não sei se eu falei isso para vocês. A minha vida toda, eu estudei em escola pública, tá? Não sei, inclusive, se vocês não estudarem alguma que eu estudei. Eu estudei no Porto Alegre, depois até a 4ª série, depois eu fui para o Alcides Cunha, depois eu fui para o ensino médio. O Alcides Cunha não tinha ainda ensino médio, né? Eu fui para o Rio Branco, só que eu só consegui vaga de noite, e aí eu fiquei lá, tipo, uns 2 meses. Aí eu fui para Tubino, gostei muito, só que no final eu finalizei ele no Dom João Becker,
O último ano da minha vida foi no Dom João Becker. E todos os anos a gente tem aquele livro didático. E vocês estão lembrados que no livro didático, na última página lá, vocês têm a letra do hino nacional, tá? Tem a letra do hino nacional ali. Pô, e como me lembrava que a gente virava, às vezes, aí vinha o professor, pessoal, hoje a gente vai olhar o hino, hoje a gente vai fazer análise sintática do hino, hoje a gente vai ler o hino, hoje a gente vai ver os adjetivos que a gente não entende e colocar ali. Então, assim, o hino foi algo, assim, que acompanhou a minha vida, não como um símbolo, por exemplo, assim, como é que eu posso dizer para vocês, um símbolo de nacionalismo, mas um símbolo, assim, de questões para a língua portuguesa, questões para a língua portuguesa. Eu sempre estava pensando, pô, não vão fazer, tem tudo a ver, né, olhar o hino. E aí caiu, a Luísa aqui está lembrando, 2018, tá? E aí eu quero fazer o mesmo recorte para vocês aqui, quanto ao sermão, qualquer sermão do Padre Antônio Vieira. Pessoal, ele está numa época do Barroco que já se escreve de uma forma totalmente difícil, rebuscada, tá? Agora, o Padre Antônio Vieira tem um acréscimo, porque o Padre Antônio Vieira usa as questões do vós, uma linguagem extremamente formal, retórica, argumenta, contra-argumenta. Então é um português que a gente chama de formal, hiperformal, tá lá em cima, tá? Então aqui no Sermão da 60ª ele diz, ó, nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Então ele está assim, abismado com a quantidade de pregadores, né? Como se fosse uma modinha ser pregador. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é que é tão pouco fruto? E algo não está batendo na cabeça dele, pregador, né? Porque se tem tantos pregadores, tu vai diminuir o número de pecados. Mas ele não está entendendo que quanto mais pregadores, mais pecados há. Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Ou seja, a humanidade para ele está meio perdida. E se tem tantos pregadores assim, por que não está dando certo? Que é isto? Assim como Deus hoje não é menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Então, repare que ele está falando o conteúdo sobre o próprio conteúdo. A gente está aqui num nível metalinguístico. Quero começar pregando-me a mim. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar, e a vós que aprendais a ouvir. No sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações. Para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações. Estão vendo, né? Que é isto? Fruto? Tá? Deus? Pai, tem pelo menos ali, né? 3 interrogações, tá? Para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, que tem por objetivo principal provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão, conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações, apresentar questionamentos para os quais a Igreja não possui respostas, inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações, questionar a importância das pregações feitas pela Igreja durante os sermões. E aqui é provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Ou seja, é o sermão pelo próprio sermão. O sermão já anunciando qual vai ser o conteúdo que ele vai abordar aqui. Pessoal, aqui eu vou dizer agora um poema, tá? Um poema que, olha, eu vou dizer para vocês, tá? Esse poema foi um dos, talvez, ele é aquele poema Pátria do Olavo Bilac, esse aqui, A Garrafa, que mais deu complicação dentro daquela ideia de o Enem fazer a prova, os cursinhos se tocarem, fazer um gabarito sugerido, e aí, pessoal, olha, eu nunca vi uma questão que deu 5 gabaritos corretos, tá? E aí, era ler com mais calma, com mais atenção, e sempre lembrar, o Enem adora fazer questões de funções da linguagem, muitas vezes não dizer, enfim, né, que é sobre função da linguagem. Reparem, aqui tá? Uma das leituras que vocês poderiam ter também, ó, é um poema do José Paulo Paes, que também aparece bem no Enem, prosas seguidas de odes mínimas. E ode, acho que você sabe, né, o que é ode. Ode é um canto de louvor que veio lá da antiguidade.
Então, vamos fazer uma ode como se fosse um elogio, um louvor. Então, eu estou fazendo aqui uma ode à garrafa. Ou seja, estou então pegando uma garrafa, estou fazendo uma ode, um elogio, um louvor à garrafa. E a gente vai ficar perguntando, mas por quê? O que eu posso lá aprender com essa garrafa? Contigo adquiro, e vocês vão perguntar assim, ó, Sor, contigo com quem? A garrafa. Se o poema está sendo dedicado à garrafa, é a garrafa. Os poemas não têm tempo nem espaço para ficar explicando isso. Eles fazem aquilo que a gente chama a todo momento de elipse, de suprimir trechos que facilmente a gente pode detectar. Contigo é a garrafa. Então, garrafa, contigo eu adquiro astúcia, ou seja, uma coisa boa, de conter e de conter-me. Olha só que legal, né? A garrafa, ela pode conter algo, tá? E se fechada, ela pode conter esta coisa e não deixar vir a público, né? Então, eu aprendo com a garrafa a questão de eu conter coisas, eu guardar coisas para mim, e também de me conter, saber, né? Enfim, saber a hora certa de falar ou de despejar. Teu estreito gargalo, reparem, né? É uma lição de angústia. A gente pode até fazer uma comparação, né? O gargalo da garrafa de como se fosse, será o nosso pescoço nesse sentido, né? De saber que ali vai se estreitar a coisa, ó. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida, ou seja, a gente consegue ver muitas vezes, né? Através da garrafa, principalmente essas mais claras. Por translúcida, tu pões garrafa o dentro fora e o fora dentro. É só a gente pensar, né? Tu pegar uma garrafa, tirar a água que tem dentro, tomando um copo d'água, ou colocar água para dentro, tá? Para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão. E aí até que ela tá, vamos supor essa garrafa, ela tá farta daquele aprisionamento, ela caia no chão. E aí, no momento, pensem no momento, né, em que a garrafa caiu no chão, se estilhaçou, suicida, numa explosão, não de cacos, mas de diamantes. Ou seja, quase virando algo positivo aqui, tá? Então, parece assim que esse poema Garrafa, a gente pode, como eu falei antes, ele por feijão, né? Tu pegar, digamos, objetos e pensar assim, pô, o que tem a ver escrever com catar feijão? O que tem a ver a minha vida com uma garrafa, por exemplo? Então, reparem que eu estou tirando lições positivas, né? Estou adquirindo astúcia de conter coisas, ou seja, coisas que entram em mim, e aí a gente vai longe na interpretação, sentimentos, enfim, né? Mas também de me conter, saber a hora certa de falar as coisas. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida, pões o dentro para fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe, até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão, como se fosse assim, um ato que ela mesma queira fazer, estão vendo? Suicida. E essa palavra suicida é como se fosse esse ato realmente, né, de ela querer realmente, a partir de agora, cair numa explosão, não de cacos, mas de coisas boas, de diamantes. Pessoal, é um poema muito, como é que eu posso dizer para vocês, assim, muito difícil, né? Não é um poema fácil, é um poema difícil. A reflexão acerca do fazer poético, ou seja, poesia sobre poesia, é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que no poema do José Paulo Paes se expressa por uma reconhecimento pelo eu lírico de suas limitações no processo criativo, manifesto na expressão por translúcidas pões, subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se em prisão da forma, visão progressivamente pessimista em face da impossibilidade da criação poética, conforme expressa o verso estilhaço e suicida. Eu acho que visão pessimista não vai entrar aqui, né, pessoal? Porque reparem, né, quando ele fala contigo eu adquiro astúcia, eu estou querendo coisas positivas aqui, né? Processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representada pelos versos de uma explosão de diamantes. Necessidade premente de libertação da prisão, representada pela poesia, simbolicamente comparada à garrafa a ser estilhaçada. Então, aqui,
Assim, ó, tem, claro, algumas interpretações ali que a gente pode pensar, mas aqui vocês estão vendo, né, que em nenhum momento ele está falando, tá, sobre, por exemplo, poesia. Mas aí a gente tem que lembrar, pô, José Paulo Paes, ele é um poeta. Então, ele, poeta, o que que ele aprende com a garrafa? Lembrem lá o que o João Cabral de Melo Neto, poeta, aprende com catar feijão. Então, ele, poeta, contigo adquiriu astúcia, né? E assim vai. Então, o gabarito aqui é um processo de contenção, de amadurecimento e da transformação da palavra. E aí ela quer vir a público, representado quando vai, de certo modo, suicida cair ali, né? E vem não cacos, mas diamantes. Difícil, né? Esse poema aí é difícil, tá? Esse poema é difícil falar para vocês. Esse, como eu falei para vocês, tem todas as questões possíveis em gabaritos sugeridos. Todas apareceram, tá? Porque a gente tinha que lembrar ali, e aí vocês imaginem fazer esse poema com 3 minutos ainda. Às vezes, nosso poder de conhecimento não é tanto, né? Pessoal, olha aqui. Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos. Falo somente com o que falo. Bom, como ele é poeta, a fala dele vai virar linguagem, vai virar palavra. Então, qual é a palavra dele? Linguagem enxuta, contato denso. Então, vocês tinham que marcar. A linguagem dele qual é? A linguagem enxuta. Falo somente do que falo. Do que ele fala? A vida seca, áspera e clara do sertão. Então, para falar do sertão, ele usa uma linguagem quase do sertão, uma linguagem enxuta. Para falar da seca, ele usa a linguagem seca. Falo somente por quem falo. O homem sertanejo sobrevivendo na adversidade na míngua. Então, reparem, ele usa a vida do sertão, o personagem é o sertanejo sobrevivendo e a linguagem é seca. Falo somente para quem falo, para os que precisam ser alertados para a situação da miséria no Nordeste. Ou seja, fala como se fosse aquela denúncia, né? Alguém vai ter que ler isso aqui e vai ter que fazer alguma transformação, tá? Então, reparem, né, que como a linguagem, como o tema, como o personagem, tá tudo ligado, tá? Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, a linguagem do texto deve refletir o tema, sim, sim, e a fala do autor deve denunciar o fato social para determinados leitores. Sim, até então, ok. A linguagem do texto não deve ter relação com o tema, falso. E o autor deve ser imparcial para que seu texto seja lido, falso. Ele se posiciona. O escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. Falso, ele não separa a linguagem do tema, ele une. A linguagem pode ser separada do tema, não. E o escritor deve ser o delator do fato social para todos os leitores, não é para todos. Para os que precisam ser alertados para a situação da miséria no Nordeste. Ele está restringindo. A linguagem está além do tema, não. E o fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o leitor. Então, aqui a linguagem do texto deve refletir o tema, a linguagem enxuta, refletindo a seca, e a fala do leitor deve denunciar o fato social para determinados leitores, verdade. Bom, aqui é Drummond e diz o seguinte: eu preparo uma canção, pessoal, a gente já está na metalinguagem, ó, em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Ou seja, aquela poesia que cria certa empatia, que todos se reconheçam ali. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Muito bem. Então, ele está mostrando aqui a preparação que ele quer. Ele quer um poema que faça acordar os homens, que faça adormecer as crianças, com palavras novas, em que a mãe dele se reconheça, que todas as mães se reconheçam. Então, ele está falando sobre a própria poesia. A linguagem do fragmento anterior foi empregada pelo autor com o objetivo principal de transmitir informações, fazer referência a acontecimentos observados no mundo exterior. Não, porque isso aqui não é uma função, por exemplo, como uma referencial. Envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso, o leitor em um forte apelo à sua sensibilidade. Essa aqui não é a conativa ou apelativa.
realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo real. Estão vendo? Essa aqui não é, então, a emotiva. Destacar o processo de construção de seu poema ao falar sobre o papel da própria linguagem do poeta, sim, que é a metalinguagem. Manter eficiente o contato comunicativo não é a fática entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor de outro. Pessoal, olhem bem agora o que eu vou falar para vocês, tá? Essa questão aqui está escrito lá em cima, Enem. O Enem vai lá e não diz, vocês sabem disso, leia o texto abaixo, intitulado Canção Amiga de Carlos Drummond de Andrade. O Enem não faz isso. A URGS faz, o Enem não faz. Aí o que faz lá o Enem? Simplesmente coloca o título, te coloca o poema, ele é um pouco maior, mas aquele colchete, reticências, colchete, ele nos diz, né, que houve uma supressão, tá? Coloca lá embaixo de quem ele tirou, Carlos Drummond de Andrade, em qual livro, novos poemas, cidade, editora, ano, e está dizendo para nós que é um fragmento. A gente já poderia saber que é um fragmento, por quê? Porque tem ali, né, vocês estão vendo, né, o colchete, reticências e o colchete, tá? Muito bem. Aí, em qual momento em que diz que isto aqui é funções da linguagem? Em qual momento? Em nenhum momento. Mas ele está jogando com funções da linguagem. Sendo que a primeira, referencial, não é. A segunda, persuadir, que é exatamente apelativa, conativa, não é. Depois é o eu lírico aparecendo, dando mostras dele, que é o emotivo, não é. Aí vocês têm a E, que é a fática, que é o alô, demonstrar o contato comunicativo, não é. Aqui é destacar o processo de construção do seu poema ou falar sobre o papel da própria linguagem do poeta, tá? Então, assim, pessoal, eu me despeço aqui, né, pedindo para vocês, sempre que olharem funções da linguagem, tem que olhar. Vocês podem estar dizendo, só, mas é uma questão? Sim, mas teve Enem que vieram 3 questões. A média dá uma questão, tá? Uma e alguma coisinha. Então, funções da linguagem sempre cai. E é uma questão, pessoal, que tem que decorar. É a única, assim, que o Enem está nos dizendo claramente, decora porque vai cair, tá? Então, um grande Natal a todos, certo? Uma grande entrada de ano, boas festas a todos, todos, enfim, tenham uma grande saúde, que o empenho de vocês seja colocado mais adiante em questão, vocês possam ter todos os sonhos do mundo, tá? Então é isso aí, um grande abraço, um abraço a todas as famílias aí de vocês também, né? E que fiquem bem aí, certo, pessoal? Até 2021, então, um grande abraço.